Fala pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar com você aqui em mais uma aula de CSS e dessa vez a gente vai aprender a personalizar um formulário utilizando CSS. A gente vai fazer tudo direitinho do zero para ao final você ser totalmente capaz de criar um formulário personalizado como esse aqui. Bem estilizado, bem legal para você utilizar futuramente em seus projetos. Então, dando uma olhadinha primeiro no HTML que a gente criou para essa aula, a gente percebe que é bem tranquilo. Primeiramente, a gente criou aqui um H1, que é esse título, e a gente criou uma div aqui com essa identificação de container. Por que a gente criou isso? Porque ela vai ser como se fosse uma grande caixa, um lugar que vai conter todas essas informações do formulário, para de certa forma centralizar essas informações. Então, dentro desse container que a gente criou a tag form, que a tag form vai receber de fato todos os campos e todos os labels que a gente criou para o nosso formulário, como a gente pode ver aqui. Os inputs, o select e tal, e a gente vai ver direitinho como personalizar cada um deles. E aqui ao final você pode ver o input do tipo submit, que é esse botão aqui que a gente clica para enviar o formulário em si. Então vamos lá. Partindo agora para o CSS, eu vou apagar toda essa estrutura aqui, porque é do nosso interesse que a gente veja sem nada para a gente fazer passo a passo e ter um formulário bonitinho ao final. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero trabalhar a cor de fundo dessa página aqui. Então aqui simboliza obviamente uma página, né, que tem o nosso formulário, e eu quero colocar uma cor de fundo nessa nossa página. É bem tranquilo como a gente viu. Eu vou utilizar aqui o seletor body, que é um seletor por tipo, né, que eu estou pegando a tag body, ou seja, e para essa tag body eu vou colocar uma cor de fundo, que a gente sabe muito bem que é background. Eu vou utilizar essa cor aqui, hashtag 085F63. Fique à vontade aí na internet para você procurar a cor e treinar bastante. Você pode, por exemplo, utilizar o mycolor.space, que é um site muito legal que te dá a paleta de cores para você utilizar no seu site. Então pronto. Aqui, como você pode perceber, a gente já conseguiu mudar a cor de fundo da nossa página. Então agora eu quero estilizar esse título aqui, esse H1. Como ele tem uma identificação de headline, eu utilizo aqui o seletor hashtag headline. E eu quero, por exemplo, alinhar esse texto ao centro, bem tranquilo. A gente sabe que é text align, ou seja, alinhamento de texto, e eu coloco center, ou seja, alinhei essa headline, esse H1 aqui, ao centro. Perfeito. Se eu quiser, por exemplo, trocar a cor desse texto, tranquilo também. A gente sabe que é color, e a gente coloca uma cor aqui, hexadecimal. Eu vou colocar branco, ou seja, hashtag FFF. Perfeito também. A gente trocou a cor do texto da headline. E agora, para finalizar o headline, eu quero colocar um afastamento dele em relação ao topo da página. Bem tranquilo, a gente sabe que é margem top. E eu vou colocar aqui o valor 30 pixels. Beleza. Perceba que tudo que estava abaixo dele também desceu, porque foi empurrado pela headline. Ou seja, quando eu dei aqui um espaçamento da headline em relação ao topo, isso fez com que tudo que estava abaixo dele também fosse empurrado para baixo. Então, a gente fecha aqui headline e agora a gente vai trabalhar o container. Lembra que tudo isso aqui do formulário está dentro de uma caixa? A gente vai estilizar um pouco essa caixa. Vou colocar container. Primeiramente, eu quero delimitar uma largura para essa caixa. Eu vou colocar aqui widget. Deixa eu só colocar aqui widget. Vou colocar 400 pixels. Pronto. Tudo que está dentro do container agora teve que se adaptar a um limite de largura de 400 pixels. Beleza. A gente já percebe isso mais ou menos aqui. Eu quero colocar uma cor de fundo nesse container. Eu vou colocar aqui background. Vou colocar hashtag F1 e 6. É mais ou menos um branquinho, assim, um creme, nada demais. Só para dar um contraste em relação à cor de fundo do body. Então, agora eu quero que essa caixa fique centralizada ao meio da tela.
ou seja, fique alinhada, desculpa, ao centro da nossa página. A gente vai colocar aqui margem alto, ou seja, com esse comando de margem alto, a gente diz ao navegador que automaticamente ele divida a margem da esquerda e direita de forma a centralizar essa div aqui. Então, beleza, a gente percebe que já alinhou. E agora eu quero baixar um pouco essa caixa, esse container. Eu coloco margem top, vou colocar aqui 30 pixels também. Pronto. E agora, de fato, a gente vai começar a estilizar o formulário. Então, vou colocar aqui o seletor form para estilizar diretamente a tag do formulário. E o que é que eu vou colocar aqui? Eu quero que esse formulário aqui, tudo que está aqui dentro, na verdade está dentro da tag form, todos esses campos e labels. Como a gente pode ver aqui, temos a tag form e aqui dentro dele todo esse conteúdo de inputs aqui, tudo isso aqui. Então, eu quero que todo esse conteúdo da form ele fique um pouco afastado da lateral, tanto da lateral esquerda como direita. Então, eu vou colocar aqui margem, vou colocar o primeiro valor 0, ou seja, você se lembra na aula que a gente falou sobre margem aqui? Quando a gente coloca apenas dois valores, significa que o primeiro valor é relacionado a topo e fundo e o segundo valor lado direito e esquerdo. Ou seja, eu não quero que mude o topo, eu quero que mude a margem da esquerda e da direita desse form. Então, vou colocar no segundo valor 20 pixels. Pronto, afastou aqui do lado esquerdo 20 pixels e aqui também, mas a gente não percebe porque não chegou perto daqui desse limite. Então vamos lá, coloquei aqui a margem e eu quero que tenha um espaçamento interno, ou seja, tudo que esteja dentro de form seja empurrado um pouco para baixo. Então a gente sabe que para fazer isso a gente usa paging top, que eu só quero que seja empurrado em relação ao topo. Eu vou colocar paging top 30 pixels. Prontinho, como a gente queria. Então, agora a gente vai fazer um comando. Por exemplo, eu quero que os campos, tanto o input do tipo texto, quanto o select, o text area e também o botão de submit, eles tenham algumas características em comum. Por exemplo, eu quero que eles tenham a mesma largura. Então, eu vou agrupar os seletores de forma que eu dê apenas um comando e esse comando caia para todos esses, para não ter retrabalho de aplicar um comando para cada um. Então, vamos lá. Eu vou agrupar todos esses campos aqui, tirando o checkbox e o radio aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui input. Vou colocar aqui dentro type igual text, ou seja, eu estou usando o seletor para pegar todos os inputs que sejam do tipo texto, esses dois aqui. Eu vou pegar agora o select, vou dar uma vírgula aqui, select. Depois eu quero pegar também o text area, vou colocar text area, dar outra vírgula e colocar aqui também o input do tipo submit, ou seja, esse botão aqui de submit. Eu agrupei esses elementos aqui para dar apenas um comando de personalização de CSS. E o que é que eu quero colocar em comum para todos eles? Primeiramente, eu vou colocar aqui a largura width 360 pixels. Por que eu coloquei 360? Lembra que a gente colocou 400 pixels de largura no container, que é essa caixa branca aqui? Então, eu quero que o que esteja dentro, esses inputs, select, text area e o submit, eles tenham um certo espaço aqui no lado. Lembra que a gente colocou 20 pixels para ficar no lado, aqui no seletor de form? Então, beleza, eu quero que esses campos eles tenham esse espaçamento no lado, bem distribuído. Então, por isso eu coloquei 360. Por quê? Porque sobra 40 para alcançar o total do container. Ou seja, 40, 20 de um lado, 20 no outro, que foi a margem que a gente colocou aqui em form. Beleza. O width, coloquei 360, a gente já tem a largura 360 aqui, nesses campos.
Eu vou colocar aqui uma altura. Vou colocar height 40 pixels. Pronto, perceba que a gente conseguiu alterar para 40 pixels a altura desses campos. O que é que a gente pode fazer mais? Lembrando, galera, eu estou ensinando aqui o passo a passo desse formulário, mas para você treinar, para você ficar craque mesmo, é bom que você vá testando todas as possibilidades, aumentando aqui uma largura, uma altura, ou seja, vá fazendo vários testes aí, para você de fato enxergar que o que você está fazendo no código está tendo resultado, e assim você vai aprender mais efetivamente. Então vamos lá. Eu quero que as bordas, os cantinhos desses campos, eles fiquem levemente arredondados. Então eu vou colocar aqui um comando CSS para fazer isso, que é border radius. Eu vou colocar 4 pixels. Então, como a gente colocou border radius, a gente tem que agora utilizar o comando de borda, ou seja, para dar uma borda para isso aqui. Eu vou colocar solid 1 pixel, que é a espessura dessa borda, e a cor. Eu vou colocar hashtag 999, que é um cinza bem light, bem tranquilo. Prontinho. A gente já tem aqui um arredondamento nos cantos e uma borda sólida para todos esses campos aqui que a gente utilizou nos seletores. Beleza. Agora eu vou colocar uma certa margem. Por quê? Porque esses campos eles estão um pouco colados um no outro aqui. Então eu vou colocar margem. Eu quero que tenha 5 de margem em relação ao topo, né? Eu vou colocar 5 pixels, que é o primeiro valor. Em relação aos lados, eu não quero mais alterar. Eu vou colocar então 0. Pronto. E em relação à parte de baixo, eu quero colocar uma margem de 20 pixels. Beleza. Olha como ficou legal. A gente deu um afastamento em relação ao topo e em relação à parte de baixo. Ou seja, perceba aqui, quando, por exemplo, eu dei 20 pixels aqui nesse input aqui, perceba que o que estava embaixo foi empurrado mais para baixo ainda. Então, deu o efeito, ou seja, a distância que eu tinha em mente. Então, beleza. Agora eu quero dar um espaçamento, um page, em relação ao lado esquerdo. Ou seja, tudo que vem aqui dentro, esse placeholder, né, que é essa parte que vem dentro dos inputs, eu quero que tenha um afastamento em relação ao lado esquerdo. Então, eu vou colocar paging left 5 pixels. Perfeito, deu uma certa distância aqui do que estava dentro dos inputs em relação ao lado esquerdo. Então, a gente já tem mais ou menos um formulário montado aqui. Eu percebi que esse test area ele está um pouco curto demais. Por quê? Porque quando a gente colocou height 40 pixels, isso determinou a altura dele 40, obviamente, assim como os outros. Só que o test area tem um detalhe. Ele é um campo que a gente geralmente utiliza para textos um pouco grandes. Quando a pessoa quer digitar um pouco mais, a gente coloca o test area. Então, eu quero que ele tenha uma altura maior do que essa altura padrão de 40 pixels. Então, eu vou utilizar aqui um seletor específico para ele, né, que é o test area. Ou seja, o que eu colocar aqui dentro só vai cair para o que for test area, o elemento test area do HTML. E eu vou colocar aqui height, que é a altura, vou colocar 100 pixels. Fica tranquilo aí para colocar o valor que você quiser. Mas aqui só para a gente entender legal, eu coloquei 100 pixels. Pronto. A gente já diferenciou a altura dele em relação a esses outros inputs. E agora a gente precisa também trocar esse botão, personalizar um pouco ele, porque eu não quero que ele fique cinza. Então eu vou colocar aqui também um seletor específico para esse botão, que é input type submit, ou seja, tudo que eu colocar de CSS aqui só vai cair para um input que for do tipo submit. Eu vou colocar aqui primeiramente um background, uma cor de fundo para ele, hashtag 5ABF7E. Pronto, coloquei um verde aqui. Vou colocar também uma cor do texto que está dentro dele, eu quero que fique branco, então vou colocar color
FFF. Eu quero que o texto que esteja dentro dele tenha um impacto maior, fique em negrito. E o que é que a gente faz aqui? Fonte, weight, que é o peso da fonte, colocar bold para ficar em negrito, perfeito. E para finalizar essa parte do input aqui, eu vou colocar fonte size 16 pixels, que eu vou colocar um tamanho de fonte diferenciado do que veio como padrão. Então, perfeito. A gente alterou, personalizou um pouco o sublimit. E para a gente finalizar aqui, eu quero que esses labels, que são etiquetas, que vêm para referenciar o campo, que vem logo abaixo, eles tenham negrito. Então, eu vou colocar aqui label, o seletor de label, para a gente personalizar o elemento do HTML label. Eu vou colocar fonte, weight, bold. Perfeito. A gente alterou aqui e ficou negrito. Agora tem um detalhe. No checkbox e no radio, eu coloquei label aqui no lado, em cada opção. Agora eu não quero que ele fique em negrito, porque você percebeu que ele vai ficar igual ao label que vem aqui em cima. Então eu quero tirar o negrito dele. Então, o que é que eu fiz? Nesses labels que se encontram tanto no checkbox quanto no radio, eu coloquei uma class chamada label2 para diferenciar essa label do restante da página. Então eu vou colocar aqui ponto label2 e no font weight eu vou colocar normal, ou seja, tirando o que eu tinha colocado aqui de bold. Eu coloquei normal e só vai cair para essas labels que tiverem essa class aqui, ou seja, essas do checkbox e do rádio também. Então, perfeito. A gente finaliza aqui e a gente tem um formulário legal para a gente colocar futuramente em nossas páginas HTML.